Olá pessoal, É, essa é mais uma de nossas videoaulas do curso de Cálculo de Probabilidades. Eu sou o professor David Oliveira. Hoje a gente vai tratar do Teorema de Bayes, um teorema muito importante, inclusive na atualidade ele acaba tendo uma importância ainda maior, porque várias ferramentas ligadas à análise de dados de grande escala, principalmente, elas têm como base de construção o Teorema de Bayes. Ok, nessa videoaula a gente vai ter como roteiro um início, uma motivação, só uma discussão da forma de pensar bayesiana. A gente vai apresentar o teorema na sua versão mais simples e na versão generalizada, bem como dois exemplos, um exemplo para cada, de aplicação. E, por fim, a gente vai discutir algumas aplicações mais gerais, né, que tem como base o Teorema de Bayes, né, e essa abordagem bayesiana. Muito bem. Eu estou iniciando aqui com uma charge que é padrão, né, uma charge muito conhecida no meio da estatística, que mostra um pouco a forma de pensar bayesiana. A charge naturalmente faz uma analogia com a evolução do homem, né, em várias etapas, e destaca duas etapas aqui: o Homo frequentistus e o Homo bayesianis, né, que seria o atual, né, o último estágio. E perceba que nele o homem aqui está trabalhando em um computador, porque na abordagem bayesiana acabou se tornando uma ferramenta fundamental, né, e tornando práticas algumas concepções que eram não possíveis de tratar quando não tinha-se o poder de computação e principalmente de simulação. Então, a computação permitiu um avanço da estatística bayesiana de maneira geral. Só a comparação entre os dois homos, né, o Homo frequentistus e o Homo bayesianis, perceba que o Homo frequentistus eles estão denotando aqui uma condicional, né, um evento condicional, né, duas informações aqui que no caso que são consideradas como eventos aleatórios condicionais. E esses dois eventos, né, ou essas duas informações concebidas como aleatórias no escopo bayesiano, elas, nesse caso, eu posso traduzir como sendo de forma bastante simplificada, como sendo uma hipótese sobre a realidade, tá? ou uma informação sobre a realidade, né? E eventos, né, no caso de X, observados sobre essa realidade. O ciclo bayesiano, na verdade, de análise, acaba sendo vamos dizer assim, um ciclo de reformulação, né, do nosso conhecimento, dado o que eu observei na realidade, o que permite dar um passo de novamente observar de novamente observar a realidade dado esse conhecimento construído, e esse ciclo se perpetua aqui. Muito bem. O Teorema de Bayes, que é o objeto na nossa aula, é o que a gente vai ver agora, tá? A gente vai fazer a definição dele. E ele começa com a definição com duas informações, né? A gente vai partir de que eu tenho dois eventos, né, sobre um espaço amostral definido, esses eventos A e B, naturalmente, e eu tenho que, por, né, definição de probabilidade condicional, que P de A dado B pode ser descrito como sendo a probabilidade da interseção dos eventos A e B dividido pela probabilidade B. De forma análoga, utilizando de propriedades de propriedade de probabilidade condicional, eu posso escrever que a probabilidade de A dado B pode ser escrita como sendo a probabilidade de B dado A vezes P de A, ou seja, eu só reescrevi essa probabilidade conjunta aqui no numerador, dividido pela probabilidade B.
E é sobre essa expressão que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai desenvolvê-la um pouco mais. A gente vai reescrever ela para chegar no resultado do teorema de Bayes. Bem, partindo dessa expressão, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar um pouquinho para a probabilidade de B, ou desenvolvê-la, na verdade, um pouco mais. Primeiro, eu vou olhar para o evento B, tá? Então, eu vou considerar o evento B, como sendo um evento, naturalmente, no espaço amostral, né? A gente está definido que ele está no espaço amostral, e a gente tem como resultado que o B pode ser reescrito, né? Ou pode ser escrito como sendo a interseção do conjunto B com o conjunto universo, nesse caso, o espaço amostral, que é o universo em relação aos eventos. Isso por teoria de conjuntos, né? Uma propriedade simples de teoria de conjuntos. Da mesma forma, né, utilizando a ideia de partição de ômega, né, lembrando que o conceito de partição é eu poder quebrar um conjunto em subconjuntos, né, de tal maneira que esses subconjuntos, unidos todos, vai dar o conjunto de referência, nesse caso o espaço amostral, e a interseção desses conjuntos é vazia, que é o que acontece aqui. Veja que A união com A complementar vai dar o espaço amostral, e a interseção com A complementar é vazio, portanto, esses dois conjuntos são disjuntos. Aí eu tenho o conceito de partição, que está descrito aqui, ó. Inclusive, né, a gente pode ver aqui os dois conjuntos de destaque, o A e o A complementar. Eu posso, então, descrever, substituindo, né, essa igualdade do espaço amostral, que o B pode ser descrito como uma interseção de A união com A complementar. Simplesmente fazendo essa substituição. Bem, destacando aqui, voltando o B para o nosso conjunto e aplicando de propriedades de distributiva, né, em teoria de conjuntos, nessa operação, eu vou ter como resultado B interseção com A, né, que o B vai ser B interseção com A, união com B interseção com A complementar. Então, esses dois. Então, no final das contas, o B pode ser descrito como sendo a união desses dois conjuntos. Bem, se o B pode ser descrito como a união desses dois conjuntos aqui, a probabilidade de B é a probabilidade desta união aqui desses dois conjuntos. Em destaque, aqui em verde, destacando o P interseção com A e o segundo em destaque em laranja, o B interseção com A complementar. Perceba que esses dois conjuntos aqui, ó, eles são disjuntos. Se eles são disjuntos, esta probabilidade da união de dois conjuntos disjuntos pode ser escrita como a soma das respectivas probabilidades do conjunto em destaque em verde mais a probabilidade do conjunto em destaque em laranja, pelo motivo deles serem disjuntos, ou seja, que a interseção desses dois conjuntos é vazia. Assim, eu posso escrever ou reescrever que a probabilidade de B vai ser igual à probabilidade de B interseção com A mais a probabilidade de B interseção com A complementar. Como isso aqui é uma interseção, eu posso reescrever essa probabilidade usando de probabilidade condicional, né? Portanto, o P de B vai ser escrito como sendo P de B dado A vezes P de A, nesse primeiro termo, mais P de B dado A complementar vezes P de A complementar. Se eu pegar e substituir essa expressão na nossa expressão original, que a gente estava trabalhando aqui, eu vou ter como resultado essa expressão. Então, P de A dado P de B pode ser escrito como sendo P de B dado P de A vezes P de A, dividido por P de B dado A vezes P de A, mais P de B dado A complementar vezes P de A complementar. Esse é o teorema de Bayes na sua versão mais simples. Então, é a forma na verdade, a formulação do teorema de Bayes na versão mais simples. Bem, vamos ver um exemplo
da aplicação do Teorema de Bayes e eu escolhi um exemplo de aplicação no contexto de Covid, tá? Aqui eu trouxe uma notícia, tá? Ela é de junho de 2020, portanto, no momento mais agudo, não agudo, mas no início da pandemia, quando não se tinha nem muitas informações, nem muita tecnologia desenvolvida, né, para tratamento, seja para tratamento. E nesse caso aqui, a notícia está destacando justamente a falta de testes, né? Falta de testes prejudica o combate ao coronavírus, dizem pesquisadores. É uma matéria da Folha, desse período. E isso aqui, né, essa notícia tá um problema, né, acaba sendo associado a um problema que é associado, né, implícito aqui a essa notícia, que é o problema de estabelecer prioridade para testar. Você tem uma quantidade de testes que é pouco, são poucos testes, portanto, você tem que ter um certo cuidado, né, ou estabelecer algum tipo de critério para a aplicação dos testes, para não desperdiçá-los. Bem, a solução, e eu coloquei solução entre aspas, né, é uma forma, obviamente, de abordar o problema, mas não é uma solução em definitivo, é o uso de probabilidades. Em especial, a gente vai aplicar aqui o Teorema de Bayes. Então, a pergunta que se formula aqui é a seguinte: qual a probabilidade de um indivíduo sintomático, ou seja, alguém que vai num PA, né, que está com sintomas, estar contaminado com Covid-19? Então, essa é a nossa pergunta, né, que a gente vai tentar trabalhar aqui no exemplo. Bem, a partir da pergunta, a gente vai identificar alguns eventos de interesse. O primeiro deles, né, é que usando a anotação para especificar esses exemplos. O primeiro deles é assumir que o indivíduo está contaminado. Então, eu vou chamar de um evento A, tá? O indivíduo estar contaminado com Covid, naturalmente. E o A barra, o A complementar, é o indivíduo não estar contaminado com Covid, que é justamente o evento complementar. Nesse caso aqui, a gente poderia até pensar que o indivíduo pode estar contaminado, pode ter outro tipo de síndrome, outro tipo de doença, que até está gerando o sintoma. Mas no nosso caso, a gente vai trabalhar que ele não está contaminado com Covid. Ele pode estar contaminado com outra doença, né? Enfim, o gripe ou algum outro vírus de outra natureza. Aqui a gente está trabalhando especificamente com Covid. E o evento B a gente vai chamar de um indivíduo sintomático. Nesse caso a gente vai usar a febre como sendo um dos sintomas. Tem outros sintomas característicos de Covid, como a falta de paladar. A gente poderia até combinar vários tipos de sintomas, mas para simplificar a gente vai trabalhar com um sintoma só. Então, essa probabilidade que a gente está interessado aqui, ela pode ser reescrita como sendo a probabilidade de A, ou seja, a probabilidade do indivíduo estar contaminado, dado que ele apresenta sintomas, nesse caso B. Usando do Teorema de Bayes, que a gente acabou de demonstrar o resultado, a gente pode escrever que a probabilidade do indivíduo estar contaminado, dado o perfil sintomático, pode ser escrito como sendo a probabilidade de B, do indivíduo sintomático, né, do indivíduo apresentar sintomas, dado que ele está contaminado, vezes a probabilidade de contaminação, a mesma expressão aqui embaixo, vezes a probabilidade do indivíduo apresentar sintomas, dado que ele não está contaminado, e nesse caso a contaminação é de Covid, que a gente vai utilizar como referência, vezes a probabilidade de não contaminação de Covid. Muito bem. Então, o que eu preciso agora é chegar a essas probabilidades. Claro que algumas delas eu vou sugerir aqui, hipoteticamente, mas todas elas podem ser até aferidas com relação a bases, aferidas a partir de bases de dados disponíveis pelo governo federal. Não naquela época, né, nesse caso, na época da notícia, mas agora é possível fazer isso, que já existem bases construídas e solidificadas sobre o assunto. Então, a primeira delas, que é a probabilidade de B dado A. Perceba que eu preciso dessa probabilidade, que é a probabilidade de
um indivíduo contaminado, sabendo que ele está contaminado, qual a probabilidade de febre, né? Qual o percentual de febre. Aqui a gente vai supor que é 0,15, tá? Por hipótese. Existe uma base de referência chamada base de síndromes agudas, respiratórias agudas, tá? Que tem todos os diagnósticos que são feitos em hospitais, e isso é preciso ser cadastrado pelos hospitais, pelos órgãos de saúde, e é uma boa base para se mensurar essa probabilidade, ou seja, dado os indivíduos contaminados com Covid, né, que foram diagnosticados com Covid, qual percentual deles apresentaram febre. Essas bases, né, essa base tem essas duas informações, tanto alguns sintomas, quanto, claro, o diagnóstico de Covid. E eu também posso fazer o mesmo cálculo, né, dado um não contaminado, ou seja, alguém que foi na UPA, poderia ter uma outra doença, mas não a Covid, e mensurar a probabilidade de febre. Eu estou supondo aqui, por hipótese, que ela é 10 vezes menor do que a probabilidade de febre em um contaminado. Tá? Esses valores podem ser mensurados a partir dessa base de síndromes respiratórias agudas. Quer dizer, é uma forma de mensurar, claro que vai ser também um modelo bastante reduzido, simplificado, mas é uma forma e não completamente subjetiva, como foi gerado aqui. Por fim, eu estou usando aqui também a probabilidade de A, que a gente vai precisar na nossa expressão. A probabilidade de A, perceba que é a probabilidade de encontrar um indivíduo contaminado, que pode ser, a gente pode usar como referência a taxa de contaminação no Brasil. Eu fiz uma consulta, né, no momento de gravação dessa aula, nesse período, a taxa de contaminação era em torno de 10%, tínhamos aproximadamente 21 milhões de casos, né, dado que a gente tem uma população de 220 milhões, o que gera aproximadamente 10%. Como consequência, a gente também tem que a probabilidade de não contaminados, nesse caso, seria 90%. Perceba que essas contagens de casos são diagnosticados, então, é claro que tem muita gente que talvez pegou Covid e não sabe, né? Mas eu estou trabalhando aqui para construir esse valor com base em dados consolidados, né? Casos confirmados. Dada todas essas informações de probabilidade, eu posso substituir na nossa expressão, né? Então, o P de B dado a 0,15 vezes 0,1, a mesma expressão aqui embaixo, percebam, mais no denominador, mais o 0,015 vezes 0,9, que é do A complementar, relativo a essa. Substituindo, a gente chega a um resultado de 0,526 aqui, seria a probabilidade dado que o indivíduo apresenta sintomas, a probabilidade dele estar contaminado. Bem, o que a gente tem até agora, então, né, nessa primeira situação apresentada, é o resultado mais simplificado do Teorema de Bayes. Mas eu tenho uma versão mais geral, mais generalizada, que é essa versão aqui em destaque. E a gente vai ver justamente como que a gente constrói esse resultado mais generalizado aqui, mostrando a demonstração e uma aplicação. Para fazer isso, a gente vai voltar para a prancheta, ou seja, a gente vai voltar e fazer a mesma demonstração que a gente fez para o caso simples, só que considerando esse caso generalizado. Perceba que no início, quando a gente estava trabalhando com casos simples, a gente estava trabalhando com essa expressão, P de A dado B, né, como sendo P de B dado A, vezes P de A, dividido por P de B. Bem, o que a gente vai mudar aqui primeiro, a gente vai considerar agora esse evento A, ao invés de chamar ele de A, a gente vai chamar ele de AJ, tá? Eu vou explicar de onde vem esse AJ aqui, né? Primeiro que é um evento, né? Naturalmente como outro qualquer. E quem é esse evento AJ? Bem, se a gente se lembrar, a ideia da partição, né, de um conjunto, e no nosso caso do espaço amostral, ela pode ser uma ideia análoga de um quebra-cabeça.
né? Eu quebrando, usando a ideia do diagrama de Venn, né? Eu quebrando o conjunto universo, que no nosso caso é o espaço amostral, em subconjuntos, de tal maneira que unidos geram um espaço amostral e que a interseção entre eles é vazia, né? Portanto, eles são disjuntos. Então, eu vou fazer uma partição de ômega, né? Inicialmente, a gente vai fazer uma partição de ômega, o nosso espaço amostral que a gente vai considerar. E essa partição, então, vai ser um conjunto de eventos, nesse caso, eventos aqui considerados. O inicial aqui é o A1, perceba que ele é um evento, usando a ideia do diagrama de Venn aqui, dentro do nosso espaço amostral. O A2, o A3, e assim por diante, até eu chegar a um evento AJ. Esse evento AJ vai ser justamente esse evento AJ descrito na nossa expressão aqui, que está em destaque em amarelo. Claro que eu vou ter mais outros eventos até chegar em K. A gente está considerando aqui como uma partição com K eventos, tá? E naturalmente, como de propriedade de partição, eu vou ter que aqui tem uma falha de notação, tá? Porque o ômega não é igual ao conjunto A, é a partição aqui que é igual ao conjunto de eventos AIs. Então, eu tenho a partição descrita dessa forma, né? Essa mesma expressão aqui descrita aqui. Então, desconsidera essa igualdade aqui do ômega. O que eu vou ter é que os AIs são disjuntos, ou seja, eles têm interseções vazias, a interseção entre eles 2 a 2 é vazia, tá? Qualquer dois conjuntos que eu pegar aqui, eles não vão ter interseção, né? Ou melhor, eles têm uma interseção que é vazia. E finalmente, e agora para ser correto, né? Eu vou ter que a união de todos esses conjuntos aqui, ó, desses subconjuntos pertencentes à partição, vai gerar o nosso espaço amostral como resultado. Se eu pegar e uni-los todos, eu gero espaço amostral e a interseção entre eles é vazia. A ideia é análoga de um quebra-cabeça. Ok, e o evento B? Né? O evento B, que está presente aqui na expressão da probabilidade. Bem, ele é um evento dentro do espaço amostral, né? Como definido inicialmente. E nesse caso, eu estou até colocando que ele tem, vamos dizer, está abrangendo, que está tendo uma interseção entre todos os eventos. Mas ele é um evento que pode estar, né, de qualquer forma, né, disposto no espaço amostral. Portanto, ele não necessariamente precisa ter interseção com todos os eventos aqui constituídos da minha partição. Portanto, pode ser que em algum deles a interseção entre o B e os AKs aqui, né, os AIs aqui, destacados aqui, seja vazio. Bem, o que eu vou fazer? Agora eu vou desenvolver novamente o P de B, tendo em mente essa ideia da partição, não como no caso anterior, só com dois conjuntos, né, o A e o A complementar, mas sim com um conjunto, né, ou uma série de conjuntos A1, da forma A1, A2, A3, até AK. Vamos desenvolver o P de B, então. Primeiro, usando a mesma ideia, né, o B pode ser descrito como sendo B interseção espaço amostral, teoria de conjuntos, a gente tem essa propriedade. Nosso espaço amostral, pela ideia de uma partição, ele pode ser descrito como sendo a união dos respectivos AIs, né? A união de todos os AIs aqui vai gerar o nosso espaço amostral ômega. Portanto, eu posso substituir o ômega por essa expressão dessa união generalizada. Aplicando propriedade de teoria dos conjuntos, a propriedade distributiva, eu vou ter como resultado que o B interseção com a união dos AIs, ele pode ser descrito como sendo a união do B com em interseção com os respectivos AIs, para cada um dos AIs. Então, isso aqui vai mostrar a união de cada um de B interseção com cada um dos AIs. Esses conjuntos, todos esses conjuntos aqui, descritos nessa interseção, eles são disjuntos. Né? Para todo I, eles são disjuntos.
Como eles são disjuntos, eu posso aplicar a regra de probabilidade, que diz que a probabilidade da união de eventos disjuntos é a soma das respectivas probabilidades. Portanto, eu posso transformar essa expressão no somatório das probabilidades do B em interseção com os AIs, onde o I varia de 1 até K para cada uma dessas partições. Usando de probabilidade condicional, né, uma vez que isso aqui é uma interseção, né, B interseção com AI, usando de probabilidade condicional, eu posso descrever que essa interseção pode ser descrita como a probabilidade de B dado AI vezes a probabilidade de AI, simplesmente. E eu chego ao fim fazendo a substituição na expressão original desse resultado que a gente obteve aqui e, por fim, obtendo o teorema de Bayes na sua versão mais geral. Muito bem, no exemplo que a gente vai tratar, nesse caso geral, eu vou dar um exemplo no contexto da teoria de resposta ao item, conhecida como TRI. Ela é uma teoria que é aplicada em vários tipos de exames internacionais, em vários países, e consolidada na área de aplicação de testes. E talvez o local mais visível, com maior visibilidade, onde essa teoria é aplicada, é nos exames do Enem, né? Do Exame Nacional de Ensino Médio. Então, aqui até tem uma pequena figura que eu peguei da internet, né? Mostrando que a forma de correção, melhor dizendo, não a forma de correção, mas a forma de avaliação usando essa metodologia, ela é diferente da forma tradicional, que é simplesmente seria simplesmente a soma dos pontos que o aluno fez em cada questão, né? Bem, como é que funciona? Primeiro, antes de falar como é que funciona, eu vou falar algumas informações, né? Então, a sigla aqui, TRI, vem de Teoria de Resposta ao Item, onde item, na verdade, é uma questão. Então, teoria de resposta a questões, né? Geralmente é colocado como item, né, essa anotação aqui, mas é uma questão qualquer. A utilização é um modelo muito mais sofisticado, são modelos não lineares, tá? Baseados em ideia de regressão, que é uma metodologia que está fora do escopo aqui das nossas aulas, mas são modelos muito mais complexos. Mas todos esses modelos, eles são baseados em teoria de probabilidade, tem como base teoria de probabilidade. E eu vou fazer uma pequena adaptação aqui para aplicar o teorema de Bayes no contexto de TRI, usando mais ou menos a mesma ideia que é utilizada na análise de teoria de resposta ao item. Então, aqui eu tenho um item, ou seja, uma questão, né? A gente não está interessado no contexto da questão, mas é porque é uma questão que, obviamente, tem um enunciado e tem algumas respostas possíveis no qual o aluno vai marcar uma das respostas. E qual que é a ideia, né, de uma prova? A ideia de uma prova é tentar avaliar se o aluno possui ou não uma determinada habilidade. No caso da TRI, essas habilidades são quantitativas, são medidas de maneira quantitativa. Ou seja, você tem um determinado nível de habilidade para resolver aquela questão. Então, é engraçado, a gente não está tão interessado na TRI se o aluno acertou ou não, mas a tentativa é buscar, né, a partir, claro, da resposta dele, da resposta em várias outras questões, se ele possui a habilidade que era necessária para resolver aquela questão. Essas habilidades, elas estão contempladas num documento chamado Matriz de Referência, que especifica todas as habilidades necessárias para resolver itens, né, ou resolver questões do Enem. Eu destaquei algumas específicas da área de matemática e suas tecnologias. Peguei algumas habilidades relacionadas à estatística. Eu não vou discutir aqui, né, claro, a habilidade, mas o importante é frisar que essas habilidades elas estão descritas, estão ditas.
olha, o aluno para resolver aquela questão, ele precisa desta habilidade. Isso está especificado. Isso para todas as áreas que são cobradas, são avaliadas no Enem. Eu vou grifar aqui, uma informação. Perceba que aqui eu tenho múltiplas habilidades aqui, no caso dessa competência da área 7, é uma área específica, tem outras áreas também. Tem várias habilidades aqui específicas. No exame do Enem, eu tenho só uma habilidade por item, ou seja, para o aluno resolver uma questão, ele precisa só dominar uma determinada, uma habilidade só por questão. É claro que em alguns cenários eu posso ter duas habilidades por questão, mas isso não é tratado nos exames do ensino médio. Outra questão é a independência das questões. Lembra quando a gente já viu, né, ou já foi visto o conceito de independência condicional? Então, a independência aqui também é aplicada para essas questões. Muito bem, mas vamos destacar aqui a habilidade H27, aqui, ó, só para tomar um pouquinho de destaque para a gente até aplicar aqui o teorema de Bayes. É claro que ela está descrita aqui, ó, essa habilidade, que no caso é calcular medidas de tendência central ou dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequência de dados agrupados, não em classes ou em gráficos, na verdade. Então, é uma habilidade. Para mim, é menos interessante aqui olhar a habilidade por si só, mas a gente vai dizer o seguinte, que essa habilidade 27, ou qualquer habilidade, ela possa ser medida por uma régua. Portanto, eu tenho uma régua que mede. E, na verdade, é a forma como a TRI trabalha. Ela trabalha na ideia de uma régua mesmo, porque essa habilidade acaba tendo um valor quantitativo, que mostra se o aluno tem mais ou menos habilidade. No nosso caso, para fazer uma simplificação e para poder aplicar o teorema de Bayes, a gente vai fazer uma redução, uma simplificação. A gente vai considerar o seguinte, que o aluno tem uma habilidade alta e a gente vai denotar esse evento como sendo A1, tá? Então, toda vez que o aluno tiver uma habilidade alta, a gente considera o evento A1. Ele pode ter uma habilidade baixa e a gente vai denotar como um evento A3. E, por fim, uma habilidade média, que a gente vai considerar como evento A2. Então, o aluno pode ter uma habilidade alta, uma habilidade média ou uma habilidade baixa. Percebam o seguinte, que o A1 e o A2 e A3, eles são uma partição do meu espaço amostral. O que seria o espaço amostral aqui? Seria um aluno, ou ele só pode ter habilidade alta, ou ele só pode ter habilidade baixa, ou ele só pode ter habilidade média. Tá? Ou seja, é uma partição da nossa régua, né, que seria o nosso espaço amostral, dos valores de habilidade possível dele. Ao mesmo tempo que o aluno não pode ter simultaneamente habilidade alta e média. Ou ele tem alta, ou ele tem média, ou ele tem baixa. Portanto, esses conjuntos aqui, né, ou esses eventos, eles são disjuntos, definidos como disjuntos. O que nos diz que isso é uma partição do nosso espaço amostral. Justamente o que eu estou colocando, a união desses três eventos gera todos os alunos, né? E essas classes, né, que a gente ponderou, que a gente vai denotar como esses eventos, elas são todas disjuntas, né? Bem, com isso a gente tem a habilidade do aluno, né, descrita através desses eventos, A1, A2 e A3, aluno de alta habilidade, aluno de média habilidade e aluno de baixa habilidade, e o evento B, que eu vou considerar como sendo a resposta correta na questão. Então, o aluno acertou a questão. A pergunta é a seguinte, qual a probabilidade do aluno possuir uma habilidade alta, dado o acerto na questão? Então, na verdade, o que eu estou interessado dado que ele acertou, qual a chance dele ter uma habilidade alta? Qual a probabilidade daquele aluno ter uma habilidade alta? Que é isso que eu estou tentando avaliar.
Isso pode ser descrito, né, esta probabilidade descrita nessa pergunta, pode ser descrita como sendo a probabilidade de A1, né, a habilidade alta, dado o acerto na questão. Se a gente usar o teorema de Bayes, a gente pode considerar que o P de A1 dado B pode ser descrito como sendo P de B dado A1 vezes P de A1, dividido pelo somatório de P de B de I variando de 1 até 3, de P de B dado AI vezes P de AI. Então, essa expressão aqui ela vai variar em todos os I's aqui, ó. Nesse caso, referentes à habilidade alta, média e baixa. Muito bem, vamos dar uma olhada nessa expressão aqui, que é a base de cálculo da nossa probabilidade, e ver as probabilidades necessárias aqui para responder a probabilidade em destaque em azul. Primeiro é o seguinte, eu vou precisar de P de B dado a 1. Eu estou supondo que esse P de B dado a 1 é 0,9. O que é essa probabilidade? Dado que o indivíduo tem uma alta habilidade, qual a chance dele acertar a questão? Essa probabilidade a gente vai assumir que é alta, porque, né, ou vai ser próximo de 1, porque, enfim, não é um evento certo, claro, é um evento aleatório, o aluno pode se distrair, pode ter a habilidade, mas pode se distrair e errar, mas a gente vai considerar que essa probabilidade é alta, é 0,9. Um segundo momento dado que o aluno tem uma habilidade média, se um aluno que estudou medianamente, ou não medianamente, mas estudou um pouco, né? Qual a probabilidade de acerto? Aqui eu estou colocando em todos os resultados, são valores hipotéticos, naturalmente, e isso é tudo para uma questão, tá? Só uma questão. Nesse caso, a gente está ponderando como sendo 0,6. E, finalmente, a probabilidade de acerto dado a baixa habilidade. Perceba que eu estou considerando como sendo 0,2, considerando um acaso. No exemplo que a gente viu, cada item tem 5 opções, né? Pelo acaso, né, por sorte, o aluno que não tem nenhuma habilidade, ou baixa habilidade, não tem habilidade para resolver aquela questão, ele ainda tem 20% de chance de acertar mediante ao acaso. Aqui eu tenho as probabilidades de alta habilidade, né, de encontrar alunos com alta habilidade, de média habilidade e baixa habilidade. Aqui eu estou colocando valores hipotéticos, 0,3, 0,4 e 0,3 respectivamente, mas esses valores eles podem ser mensurados a partir da saída dos alunos do ensino médio. O próprio Ministério ele tem condições de fazer pesquisas para identificar quando os alunos saem do ensino médio, qual é o percentual de domínio de habilidades que eles têm. Isso para fazer estudos amostrais, naturalmente. E aí, eu estou usando, essas probabilidades podem ser obtidas, tá? Só que, claro, a gente está usando aqui um resultado hipotético, né? Uma situação hipotética. Dadas, como eu disse, esse levantamento pode ser feito a partir dos egressos do ensino médio, né? Se eles têm determinadas competências ou determinadas habilidades. Se eu pegar os valores que eu acabei de sugerir e substituir na nossa expressão, né, do teorema de Bayes, vai dar justamente essa expressão resultante, cujo resultado vai dar em torno de 0,47. Portanto, aqui eu tenho que a probabilidade do aluno possuir habilidade alta, dado o acerto na questão, dado que ele acertou, é 0,47 aqui. Eu poderia fazer de maneira análoga as probabilidades para cada uma das outras habilidades, habilidade média e habilidade baixa, dado o acerto, né, dado o acerto da questão. Essas informações, inclusive, são interessantes porque elas definem algumas propriedades do item, né, do item ou da questão. Algumas particularidades dos itens aplicados. Fazendo algumas observações,
os itens eles são pré-testados, tá? Então as questões são pré-testadas. Essas probabilidades, algumas das probabilidades que eu postulei, que eu coloquei ali, os itens são avaliados em exames ou chamados pré-testes e são, na verdade, cada item, né, ou cada questão, ela tem probabilidades diferentes de acerto, né? Então, dado naturalmente a habilidade, né, que o aluno tenha um nível de habilidade, seja alto, médio ou baixo. Então, essas probabilidades diferentes acabam sendo uma informação de dificuldade do item. Se a probabilidade for mais alta, né, dada a habilidade dele acertar, a questão é mais fácil. Se a probabilidade for mais baixa, a questão é mais difícil. Esses itens, né, essas questões, elas saem, na verdade, ou elas são alimentadas em um banco nacional de itens, que qualquer um, né, pode submeter questões para participar do Enem, né, o BNI. E essas questões são, primeiramente, pré-testadas, claro, né, para você justamente encontrar essas informações do nível de dificuldade que ela, e a habilidade, na verdade, que ela também está avaliando. E o acerto ao acaso, né, comentando aqui a questão do acerto ao acaso, depende do formato da prova. Se for 4 questões, se for uma questão com 4 respostas possíveis, né, ou de possibilidades, eu tenho aqui um valor de 25%. Se for 5 respostas, pode ser 20%. Ou pode ser um valor, inclusive outro, diferenciado. Às vezes você coloca respostas que são completamente absurdas, né, justamente para tentar aumentar essa probabilidade de acerto ao acaso. O cálculo das notas, uma coisa interessante é que o cálculo das notas é feito, existe toda uma forma, né, baseada nos modelos ajustados, mas o importante é destacar que se os alunos, tem alunos que podem acertar o mesmo número de questões, mas as notas são diferentes. Por quê? Porque as notas também vão depender do nível de dificuldade associado a cada questão, além de outras informações. Bem, vamos ver comentar rapidamente sobre algumas aplicações, né, do teorema de Bayes, né, mas são aplicações, a gente viu as aplicações diretas aqui em exercícios mais simples, mas tem áreas que fazem referência ao teorema de Bayes. No caso, a primeira aqui que eu estou citando é a inferência bayesiana, que é todo um ramo da estatística que utiliza como conceito o teorema de Bayes, né, ou como base elementar o teorema de Bayes. Aqui eu coloquei uma série de livros, né, um print rápido que eu fiz da internet, do Google, de livros que trabalham ou tratam de inferência bayesiana, estatística bayesiana, enfim, vários livros aqui, alguns utilizando software, enfim, na área de aplicados, né. Uma ideia que está inerente aqui é a ideia de atualizar o conhecimento. Eu posso atualizar o conhecimento. Uma informação que eu tenho hoje, ela pode ser atualizada. Eu posso pressupor uma informação que a gente chama de informação a priori, que pode ser atualizada com base na sua observação da realidade. É uma área muito dependente de simulação computacional hoje, tá? O avanço da computação, inclusive, foi uma das etapas, dos gargalos que permitiu o desenvolvimento da estatística bayesiana, né, da área de inferência bayesiana, de maneira geral. Aqui eu fiz só uma consulta rápida no número de pacotes, pacotes nesse caso do R, usando o termo Bayesian, tá? Que tem algum tipo de metodologia aplicada no Bayesian. Então, dos 18 mil pacotes, o Metacran é uma ferramenta que a gente fazer consultas de pacotes do R. Dos 18 mil, cerca de 18 mil pacotes referenciados lá, então cerca de 1.000 aqui tem o termo bayesiano associado. Muito bem, uma segunda aplicação, eu estou falando de algumas, tá? Todas elas têm como base de construção o teorema de Bayes. Então, redes bayesianas, né?
Redes bayesianas são modelos, né, um pouco mais complexos, que envolvem múltiplos eventos, e esses múltiplos eventos são organizados em grafos, que têm relações de dependência entre esses eventos. E, naturalmente, se tem relações de dependência, estão presentes probabilidades condicionais, e o teorema de Bayes também é aplicado. Tem uma infinidade de aplicações hoje em dia. A gente pode observar várias aplicações desse tipo de metodologia para resolver os mais diferentes problemas. Uma terceira aplicação aqui, só como curiosidade, tá? Todas elas são curiosidades. O Naive Bayes, que é um algoritmo de classificação, tá? Que é baseado também no teorema de Bayes. O problema de classificação é o seguinte: eu vou supor que eu tenho um espaço de descrição de várias entidades, e essas entidades, né, estão dispostas, né, espaço de classificação são características, né? Poderia ser a idade, o peso do indivíduo, e é uma terceira característica aqui, e elas são classificadas de acordo, essas entidades, né, nesse caso, que estão descritas por esses descritores, elas são classificadas previamente, então a gente sabe a informação que elas estão em uma classe, nesse caso a gente está colocando classe vermelha ou classe azul. Poderia ser alguma característica, 3 características: idade, peso e comorbidade, e as relações aqui de COVID, né, com COVID ou sem COVID. Então, o problema de classificação é, dado uma nova entidade, um novo ponto, como é que eu vou dizer se ela pertence à classe vermelha ou à classe azul? Ou em outro contexto, né, onde essas classes são de interesse no problema. O termo aqui ingênuo, tá? O termo naive, né, vem de ingênuo. É ingênuo porque o algoritmo por si só ele assume várias pressuposições muito, vamos dizer assim, simplificadas, considerando com a realidade. Algumas delas ligadas à independência de eventos. Independência condicional, que a gente viu, inclusive, na disciplina de probabilidade. Ok, vamos fazer algumas observações finais. Tá? A primeira delas é que o teorema de Bayes, né, e consequentemente, todos os resultados construídos a partir do teorema de Bayes, eles têm uma infinidade de aplicações na atuária. Seja na modelagem de risco, né, risco de crédito, enfim, nos diferentes ramos da atuária a gente tem aplicações de ferramentas que são derivadas do teorema de Bayes ou do próprio teorema de Bayes por si só. E, no segundo momento, também falar um pouquinho sobre o ramo de inferência também, que é muito importante da área de inferência bayesiana, e que ela conceitualmente, ela tem um antagonismo em relação à ideia de inferência frequentista, baseada na ideia frequentista, de probabilidade frequentista. Então, existe um debate. Alguns tipos de problemas são resolvidos por uma área e por outra, mas é uma forma de pensar diferente entre os dois, que gera até um debate bastante interessante, a depender dos problemas. Bem, com isso a gente finaliza a nossa videoaula de hoje, e eu vejo vocês numa próxima.